Se você se lembra do que nós estudamos, você vai conseguir pegar aí o caminho. Se não, depois dê uma olhadinha lá na playlist e renove a aula e etc. Sei que é um assunto que, por vezes, passa por alguns tópicos um pouquinho mais complexos. Mas eu tenho certeza que, pelo menos, a linha geral, você vai conseguir me acompanhar. Tudo bem? Se não, revisite a aula e por aí vai. O primeiro ponto que nós vimos quando a gente falou de sentido é que há um sentido no texto e que há apenas um único sentido. Lembra que nós falamos sobre isso? Não tem como você pensar que um texto ele tenha milhares de interpretações possíveis. Por quê? Quando um texto ele é escrito, e nós vimos isso, ele é escrito para ser entendido e você tem uma mensagem a passar. É função daquele que lê um determinado texto tentar entendê-lo. Mas não entender qualquer coisa, e qualquer coisa serve. Tentar entender o que realmente foi dito ali. O que buscou-se dizer. Além disso, nós pensamos nisso, né? Se um texto ele tem vários sentidos possíveis, uma infinidade de interpretações possíveis, no fim das contas, ele não tem sentido nenhum. Porque se qualquer coisa serve, nada de fato está lá. Você concorda? Entende comigo assim? Então, o que nós vimos é, há um único sentido no texto, cada texto que você lê há um único sentido possível, que você vai precisar ler para poder entender. Então, se você ouviu duas possíveis explicações diferentes, não tem como as duas estarem certas. Pode ser que as duas estejam erradas, mas certa vai estar apenas uma. E a gente vai tentar caminhar hoje para ver qual que seria o caminho para poder entender qual que seria a melhor explicação. Entende? De cada um desses sentidos, lidando principalmente com a fonte que serviu de base para você chegar a esse sentido. Além disso, nós vimos que todo o texto ele é feito para ser entendido. Eu deixei isso muito claro para vocês, que o texto bíblico ele não foi escrito para ser entendido apenas por teólogos, eruditos, doutores. O texto bíblico foi feito para ser entendido por todos os crentes durante toda a linha temporal da existência humana. Deus escreveu lá para que eu e você conseguíssemos entender. E se você se dedicar a estudá-lo, com a entrega, com a mente aberta, você vai entendê-lo. Pode ser que você precise de um esforço maior para poder desenvolver doutrinas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas para entender o que o texto está dizendo, qualquer um que se dedique sinceramente a fazer, vai conseguir chegar nesse sentido básico, necessário para a nossa salvação. Porque Deus o fez para que você o entenda. Você não depende de uma grande formação para isso. Ok? Além disso, vimos também, e aqui eu estou dizendo de forma muito direta, mas construímos todo esse raciocínio na última aula, depois qualquer coisa revisite lá. Vimos também que o sentido está no texto, e não no autor, ou não, e também não no leitor. O sentido está lá. Você apenas precisa ir até ele para poder extrair o sentido daquele texto. Você não depende de alguém te falando o que está lá acontecendo, ou não importa quem você é para poder definir qual é o sentido daquele texto. O sentido está lá. É evidente que o autor colocou um bocado dele no texto, para poder te explicar algo. Mas ele colocou lá todo o suficiente para você entendê-lo. Senão, no máximo, ele não fez bem o seu trabalho. Se um texto ele foi feito para ser comunicado, e considerando o texto bíblico, que é o que a gente está falando principalmente, se tem alguém que é muito competente para fazer as coisas que se propõe a fazer, é Deus. Ok? Vimos também, finalmente, o último tópico é, embora haja um único sentido para cada texto, há uma infinidade, há vários efeitos de sentido possíveis. Eu disse que numa linguagem mais igrejeira, o que isso significa? Há uma única interpretação dos textos. Só que há uma infinidade de aplicações possíveis. E que isso sim vai depender do leitor. Vai depender do momento de vida que você está, vai depender do que você está sentindo, do que você está passando, para aplicar aquele texto à sua realidade. E aí você, cada vez que lê o texto em uma fase de vida diferente, aquilo te toca de uma forma diferente, sabe? Os efeitos dos sentidos são muito diversos, embora o sentido seja um só. Conseguiram me acompanhar até aqui? Relembrando o que nós pegamos, o que nós passamos? Tudo bem? Se não tiver, pode falar que eu repito alguma coisa. Tudo bem? Então tá bem. O que eu preciso deixar claro para você, e talvez eu fui um pouco hábil na última aula
ao explicar essa questão é que quando nós falamos desse conteúdo, nós estamos falando a respeito da busca pelo sentido do texto e não necessariamente sobre doutrinas. Por quê? A busca pelo sentido do texto é muito simples, é muito óbvia. E a gente vai fazer um exercício agora que vocês vão perceber a diferença entre os dois. Só que o trabalho para desenvolver uma doutrina, ou para ter uma compreensão doutrinária, aí demanda um esforço maior. Entende? E de forma muito simples, vamos fazer um exercício para você entender. A diferença entre o sentido de um texto, a interpretação de um texto e uma doutrina é que toda doutrina ela deve ser criada a partir da compreensão composta de vários textos. Várias coisas são ensinadas ao longo da Bíblia. Você junta todos esses ensinos, relaciona eles, e aí você chega a uma doutrina. É por isso que, por vezes, doutrinas são elaboradas por estudiosos, por teólogos, por pastores. Por quê? Porque, normalmente, esses teólogos, esses pastores, passam muito mais tempo com o texto e têm condições de apresentar várias informações que aparecem em várias partes. Entende? Não que você não seja capaz de fazer. Se você se dedicar ao estudo da Bíblia, você também é capaz de fazer isso. De chegar a conclusões doutrinárias. Vai chegar. Até porque o processo de estudo bíblico é esse. Ou deveria ser esse. Eu sentar junto com o irmão Luiz e falar, irmão, vamos estudar a Bíblia então? Vamos, olha só. Deus fala, o que Deus fala sobre família? Então lá em Gênesis 1, Deus cria homem e mulher. Lá em Gênesis 2, a mulher é criada assim, assim, assim. Lá em Efésios 6, Paulo diz que o relacionamento familiar tem que ser assim, assim. Lá em Mateus 5, Jesus fala isso e isso sobre casamento e divórcio. Você vai construindo uma doutrina a partir da interpretação de vários textos juntos. E aí você vai conectando os fatos. Esse trabalho pode ser um trabalho mais dedicado, mais profundo. E isso talvez demande um certo conhecimento maior, porque você tem que conhecer o texto bíblico no todo. Mas o trabalho de você entender cada texto específico já é um trabalho mais simples, que deve ser feito com toda atenção e cuidado, mas que é um trabalho simples. E a gente vai ver um pouco de como fazê-lo um pouco melhor. Mas, nesse contexto, eu quero tentar fazer um exercício com vocês para vocês entenderem a diferença de uma interpretação de um texto e de uma elaboração de doutrina. Tudo bem? Vamos lá. Não era para estar tudo preto? Que estranho, né? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo muito simples para os adventistas. Um exemplo que fala a respeito do sábado. Uma doutrina que eu sempre comento que eu acho muito estranho. Entendo profeticamente a razão, mas eu acho muito estranho a razão pela qual dentro do cristianismo não seja uma doutrina tão comum. Porque poucas doutrinas são tão claras no texto bíblico. Mas vou trazer alguns exemplos para vocês poderem perceber comigo. Abrimos lá em Êxodo 20, verso 8 até o verso 11, tem algumas partes um pouco cortadas, só para você ter uma ideia. O que nós conseguimos ler? Você, numa leitura simples comigo, me acompanhe, vamos lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho. E aí vai continuar, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva. Vai continuar falando. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ao 7º dia descansou. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você vai interpretar esse texto e você não precisa de um grande trabalho, de um grande conhecimento, enfim, para poder fazer isso. Que você simplesmente vai lê-lo e você vai entender que Deus está ordenando que você se lembre do dia de sábado. Que esse dia deve se tornar santo. E aí talvez você vai começar a precisar fazer um estudo para entender o que é santidade na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre santidade. Mas inicialmente o fato é, quando você lê esse texto, o sábado é santo. 6 dias você vai trabalhar e vai fazer toda a sua obra, tudo que você tem para fazer. Durante 6 dias você faz isso. Mas no 7º dia não. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Você não vai fazer nenhum trabalho, nem você
e nem ninguém vai fazer para você, nem o seu filho, nem o seu servo, e por aí vai. Você está entendendo alguma coisa diferente de mim? Tem como entender alguma coisa diferente de mim ao ler esse texto? Uhum. Perfeito. Vamos pegar esse exemplo que o irmão Marcos Saulos ele comentou, vou comentar para vocês, foi o seguinte. Ele comentou que ele entende que a necessidade do descanso se dá em razão de que nós somos uma máquina e funcionamos durante 6 dias, no 7º há uma revisão dessa máquina feita por Deus. Esse texto diz exatamente isso? Não diz. Isso você pode aplicar para uma realidade para poder entender melhor? Pode. Qual que é o problema? O único problema é se eu disser que o texto diz isso, porque não diz. Mas eu entendo e posso entender à luz disso, e está tudo certo. Consegue perceber a diferença de um efeito de sentido do sentido do texto? Esse processo ele precisa ficar muito claro na nossa mente. Porque não é incomum você ler um texto e você falar que ele está dizendo uma coisa que claramente não está. Qualquer pessoa que lê ele vai ver que não está dizendo isso. Como funciona, então, a interpretação? Você lê ele e o que vai dizer? E ao 7º dia, Deus fez os céus e a terra durante 6 dias, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Qual outra informação que tem? Deus também descansou no 7º dia. 6 dias ele trabalhou, no 7º ele descansou, está citando Gênesis 2, no verso 1 até o verso 3, ali, também o capítulo 1 de Gênesis, e está dizendo que o sábado ele foi abençoado e santificado porque Deus parou nele, Deus descansou nele. Alguma discordância interpretativa comigo, de leitura até agora? Ok. Até aqui nós não estamos formulando uma doutrina. Por quê? Nós temos o conhecimento desse texto. Temos a interpretação dele, que é muito fácil de se ter. Mas se a gente seguir lendo outros textos, não vou ler todos que falam sobre o sábado. Vou ler alguns com vocês apenas. Nós temos, por exemplo, Mateus 12, quando Jesus ele vai comentar a respeito do sábado. E olha o que Jesus ele fala. Eis, Jesus estava caminhando certa vez no sábado com os seus discípulos, e os discípulos sentiram fome, entraram em umas plantações e pegaram algumas coisas para comer. Nesse momento, eis que os fariseus chegam até Jesus e vão dizer o seguinte: os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Aqui, o que está acontecendo? Jesus está sendo interpelado ou perguntado sobre uma coisa, se aquilo é lícito ou não de fazer dia de sábado. Não é isso que está escrito? Os fariseus acham que é ilícito, certo? O que Jesus vai responder? Você não leu o que fez Davi, e ele usa um exemplo bíblico, e depois ele vai usar outro, ou não lestes na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. O que Jesus ele está estabelecendo aqui? Alguns exemplos. O que ele está dizendo? Que no sábado, o segundo exemplo que ele dá, os sacerdotes eles transgridem o sábado. Por quê? Porque eles não descansam. Só que eles não têm culpa na transgressão. Eles não sofrem a culpa da transgressão. Até aí tudo bem? É o que está escrito, não é? E ele continua. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quer e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Esse texto, por vezes, é utilizado para dizer que a guarda do sábado não é mais uma exigência por Cristo. Onde você conseguiu ler aqui comigo que Jesus falando que não é para guardar o sábado? Jesus apenas explica que o sábado, como toda lei, em outros momentos ele vai deixar isso claro, ele serve a um propósito e que a misericórdia ela precede qualquer aspecto da lei. Já numa reflexão doutrinária aqui. Você falar que o texto ele dá essa ideia, tudo certo. Você falar que Jesus é o Senhor do sábado, tudo certo, ele fala isso diretamente. Mas aqui Jesus não fala que não é para fazer. Jesus ensina apenas que é lícito os discípulos dele pegarem para comer no dia, que há
dentre os sacerdotes, violação do sábado, mas não a culpa, e que misericórdias são mais importantes, a misericórdia é mais importante do que a prática religiosa dos sacrifícios. E que Jesus é o Senhor do sábado. É isso que o texto está dizendo. E qualquer um consegue chegar à mesma conclusão se ler o texto. Vamos pegar um outro texto que, por vezes, é utilizado também para dizer que a guarda do sábado não precisa mais. Colossenses 2. Clássico, né, Guga? Leiam comigo. Vamos ler juntos? E olha que aqui é um texto de Paulo. Talvez os textos mais difíceis de entender na Bíblia, porque você tem que ler com mais cuidado, porque Paulo é um doutor. Então você tem que ler com mais cuidado, mas é só ler mesmo. Vamos ler comigo. E aqui está numa versão um pouco antiga. Se você pegar uma Bíblia na linguagem de hoje, nova versão internacional, fica até mais fácil de entender. Mas vamos lá. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, é uma linguagem metafórica, mas você entendeu comigo. Nós estávamos mortos por conta dos nossos pecados. O nosso pecado nos caminhou à morte, certo? Nós estávamos mortos em razão das nossas transgressões. Jesus nos deu vida juntamente com ele. Estávamos sentenciados à morte, Jesus nos deu vida. Como que ele fez isso? Perdoando todos os nossos pecados. Jesus também cancelou o escrito de dívida que era contra nós. O que Paulo está dizendo? Existia um escrito de dívida. Falei, a palavrinha pode ser um pouquinho difícil para você entender. Se fosse numa linguagem mais recente, você entenderia que é algo como um boleto, sabe? Um escrito de dívida, algo que comprova que você tem uma dívida, certo? Que era contra nós. Então estava lá a dívida contra nós. Jesus cancelou ela. E essa dívida constava de ordenanças. As ordenanças mostravam essa dívida. E continua. O qual nos era prejudicial. O escrito de dívida era prejudicial para a gente. Você tem uma conta vencendo, é prejudicial para você? Maravilha. Então vamos lá. Jesus removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O que Jesus encravou na cruz? O escrito de dívida, que era contra nós, que nos condenava à morte por conta dos nossos pecados, mas Cristo nos deu vida quando ele encravou na cruz isso, perdoando os nossos pecados. Você entendeu a mesma coisa que eu? Ok. Outro texto, quando continua, logo depois. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Nesse contexto, por vezes é dito que Deus encravou a lei na cruz. Então Jesus morreu e não mais a lei precisa ser observada. E por isso, Paulo ele vai dizer para não julgar e etc., porque ele está dizendo aqui que não precisa mais se preocupar com o que você come, bebe, com o que você celebre, por aí vai. Eu nem vou entrar no mérito de interpretar esse texto com vocês, apresentando outros textos de Paulo que esclarecem isso daqui claramente. Mas eu te pergunto, quando Paulo diz, ninguém vos julgue por conta de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, Paulo está dizendo, não precisa comer direitinho, não precisa guardar as festas de lua nova, ou sábados, está dizendo? Ele está dizendo para ninguém te julgar. Mesmo que Paulo estivesse dizendo de fato aqui sobre o sábado semanal, mesmo que ele estivesse dizendo de fato sobre Levítico 11, por exemplo, não pode comer um monte de carne impura, Paulo não está dizendo que aqui você pode. Paulo está dizendo para ninguém julgar. E Jesus já falava que você não pode julgar em circunstância nenhuma. Percebe? Esse texto não fala sobre isso. Não tem um texto sequer na Bíblia que vai falar Paulo chegando e falando, não, você não precisa mais guardar. E eu volto a dizer, nem estou te ajudando a entender a profundidade do que Paulo está dizendo numa abordagem doutrinária. Nem é isso. Estou apenas lendo o texto com você. Isso. A gente tem o costume de ler o texto a partir daquilo que a gente acredita e a gente começa a distorcer as coisas, sendo que o texto não está dizendo isso. Ainda mais quando a gente considera que Paulo é o cara que escreve esses dois textos aqui, olha. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei por conta da fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei.
Ou então, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos? E ele continua depois. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Se Paulo é o homem que fala isso, como é que eu posso supor que Paulo está dizendo aqui que você já não precisa mais se preocupar com a obediência à lei de Deus? Aí eu começo a adentrar numa incoerência interpretativa da Bíblia, porque eu simplesmente não li o que o texto estava dizendo. A maior parte da dificuldade que nós temos ao ler os textos bíblicos não se dá por conta do texto em si. A maior parte se dá por duas razões. Ou é porque eu me comprometi a ler o texto de acordo com aquilo que eu acredito, e eu não estou falando apenas com quem discorda de mim, sobre quem discorda de mim. Eu conheço muito adventista como eu, que tem a prática de ler um texto e quando lê já pensa, não, isso não pode estar dizendo algo contrário ao que eu acredito. E não é assim. Porque se você distorcer qualquer texto, você pode chegar à conclusão que você quiser. Mas se você lê o texto como ele está dizendo, que ele realmente está falando, aí é outra história. Normalmente, ou é porque a pessoa quer distorcer para se adequar àquilo que ela acredita, ou então, uma coisa muito básica, porque a pessoa não está entendendo as palavrinhas que estão aparecendo. E aí eu volto a te falar, irmão, ou compra ou acessa na internet uma Bíblia na linguagem de hoje. Compra um dicionário, então, antigo. Tem o bíblia.com, não? .br? bibliaonline.com.br, né? Tem todas as versões de Bíblia lá que você quiser. Aí vai vendo as palavrinhas diferentes. Você não entendeu, por exemplo, que transgressões significa pecado? Dá uma olhada no dicionário. Porque a maior dificuldade talvez seja para entender a palavra e não para entender o que está sendo dito. Porque esse texto foi escrito para você entender. O projeto, então, que nós temos que ter na nossa vida quando a gente lida com o texto bíblico é um projeto que entende que o sentido do texto é simples de se entender. Por vezes, mesmo sendo simples, você pode chegar a conclusões erradas. E aí eu comentei da última vez, você tem que ser honesto, sempre sincero, pressupor que você pode estar errado, e conversar com um irmão, com 2, 3, e falar, olha, eu entendi esse texto assim. E ele vai te dizer, olha, eu entendo dessa outra forma. E aí vocês vão estudar juntos para poder ver qual faz mais sentido. Porque não tem como os dois estarem certos. Os dois errados, tudo bem, mas não os dois certos. Até chegar a entender realmente o que está lá. Mas não vai ser um trabalho difícil se você fizer com honestidade intelectual. Não vai ser difícil. Só que isso diz respeito ao trabalho de interpretação do texto. A construção doutrinária, por outro lado, é você pegar cada texto desse que a gente interpretou e você ir juntando um com o outro. Então, o que você vai fazer, por exemplo? Aqui em Êxodo 20. Aqui Deus está falando para eu descansar, para eu não trabalhar. Sabe o que eu acho mais legal? Criou-se na cabeça do adventista do sétimo dia que é pecado você mexer com dinheiro no sábado. Você já ouviu isso? Ou já viveu isso? Onde na Bíblia fala disso? Olha o raciocínio que chegou a essa conclusão. O raciocínio é, eu não posso trabalhar nesse dia e não posso colocar ninguém para trabalhar, é o que o texto diz. Certo? Não posso trabalhar e colocar ninguém para trabalhar. Se eu comprar no sábado, eu estou colocando alguém para trabalhar. Logo, eu não vou comprar no sábado. É um raciocínio que faz sentido. Só que a partir daí, eu pensar que a ideia de eu pegar no dinheiro já é pecado, porque o dinheiro é essencial para eu poder comprar. E aí, normalmente, cria essas associações que o texto não está dizendo. Entende? E não estou falando também que é para você pegar no dinheiro e tudo mais. Não estou falando disso, só estou falando que não é esse o ponto. Só que a gente, por vezes, não se atenta ao texto para poder ver do que de fato se trata. E a gente apenas vai repercutindo e continuando com ideias que fogem daquilo que a Bíblia de fato está dizendo para nós. E o nosso exercício não deveria ser esse. Mas qual que é o processo, então, de uma construção doutrinária? Eu entendi aqui que eu não tenho que trabalhar. Eu entendi aqui que eu não tenho que colocar ninguém para trabalhar para mim. Eu entendi aqui que eu não faço isso porque Deus mandou. Eu entendi aqui que esse dia se tornou santo porque Deus descansou. Está tudo aqui, dito.
Eu entendi essas informações. Aí eu vou para outro texto, que também fala sobre o sábado. Aqui eu entendi que o foco é a misericórdia. Jesus, logo depois, vai ensinar que você pode fazer o bem no sábado. Que numa situação de emergência, de necessidade, você pode tomar para comer, você pode curar quem precisar, salvar quem precisar. Aí Jesus vai expandir e vai dizer, olha, realmente, o padrão é esse, mas tem esse aspecto que você precisa entender. E aí depois você vai entendendo todos os processos, tudo que a Bíblia vai dizendo a respeito disso, e aí você vai construindo uma doutrina, ao relacionar aquilo que você aprendeu de cada um desses textos. Entende? Esse talvez é um trabalho um pouco mais complexo, que demanda mais conhecimento, mas que qualquer um em grande dedicação consegue fazer. Poucos foram os homens e mulheres da história que mudaram as coisas sendo grandes eruditos. Poucos. A nossa igreja mesmo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não começou nas mãos de grandes teólogos. Eram crentes fervorosos, estudiosos da Bíblia, que discutiam o que a Bíblia dizia, para tentar entender aquilo que o texto está dizendo. E a essência do ser adventista, se eu pudesse citar, para você que já vai aprendendo, para você que não faz parte da Igreja Adventista, entenda a essência do ser adventista. É você ter a liberdade de falar e crer em tudo que a Bíblia diz, estudando ela profundamente. É por isso que é muito estranho você pensar em um adventista que não estuda a Bíblia ou não a conhece. Porque é a raiz da nossa identidade. Enfim, apenas um detalhezinho. Quando a gente pensa, então, nesse contexto, desse exercício de tentar buscar, entender qual que é o sentido do texto, como é esse processo, a gente começa a pensar no seguinte: como eu extraio, então, esse sentido? Para quais fontes eu tenho que prestar atenção para poder entender o que aquele texto está dizendo? Eu sei que eu já adiantei um bocado aqui com vocês, propondo como eu enxergo melhor, mas entenda que na discussão geral que nós temos, essa fonte do sentido pode vir de duas áreas principalmente, que é do texto ou do contexto. Você vai me entender, eu tenho certeza que você vai me entender. A ideia é, como eu entendo aquilo que eu estou lendo? Eu preciso olhar apenas para o texto que eu estou lendo, ou eu preciso entender algo mais para entender aquele texto? Entendeu? O contexto por trás. E nesse contexto geral, eu poderia dizer para vocês que isso é quase como se fosse assim, sabe, uma cesta cheia de novelos, de linha, assim, e tudo mais, que está tudo lá um monte de emaranhado, totalmente diferentes, mas dentro de uma mesma cesta, tratando do mesmo assunto, e cada um está lá bem fechadinho, mas por vezes um não tem nada a ver com o outro, sabe? É mais ou menos isso. Nós vamos ter, ao longo da história, uma série de teorias, de processo hermenêutico, de como entender essa questão, que é, eu bebo da fonte do texto apenas, ou eu dependo do contexto para poder entender o que aquele texto está dizendo. Vários e vários métodos, várias e várias abordagens surgem nesse contexto. E toda vez que você ouvir um teólogo falar, se ouvir um pastor falar, ele está se baseando em algum desses métodos. E você se baseia em algum deles mesmo sem saber, mesmo sem conhecê-lo cientificamente. Nós vimos isso na primeira aula, né? Todos nós temos um método, pressupostos que regem esse método, que nos fazem estudar o texto bíblico. E que esses métodos, esses pressupostos, vão afetar a forma como a gente vê o texto. Ok? Principalmente, e eu não conseguiria entrar aqui com vocês, posso depois, quem tiver interesse, sugerir alguns livros para você ver quais são esses métodos e tudo mais, mas eu não quero cansar você que não tem interesse em saber disso. Eu posso resumir e dizer que, basicamente, nós temos dois tipos de métodos, que aí volta aquele ponto que eu comentei antes, que são os métodos textualistas e os métodos contextualistas. Qual que é a ideia dos métodos textualistas, dos intérpretes que seguem esse método? O texto é tudo que nós temos. E ele é suficiente para poder você entender o que ele diz. Quem vai nessa abordagem diz o seguinte: quer entender o que um texto diz? Lê ele.
vai ser o suficiente. Talvez você precise fazer uma leitura, olha a palavrinha difícil, eu já explico o que é, canônica, para poder conseguir entendê-lo. O que isso quer dizer? Se você vai ler Juízes capítulo 10, às vezes você vai precisar ler de Gênesis a Apocalipse para ler e entender profundamente Juízes 10. Você vai ter que ler o texto inteiro. Mas a ideia é, toda informação que você precisa para entender esse texto está nele. Porque nessas abordagens textualistas, o texto é tudo que nós temos. Eu já vou comentar um pouco mais para frente do porquê que se chega a essa conclusão. Em resposta a isso, a abordagem contextualista ela vai trazer a ideia do seguinte: o texto realmente é importante, é o que nós temos, só que ele está muito distante de nós. Ele foi escrito em um tempo diferente, em uma cultura diferente, em um contexto diferente. E por isso nós precisamos entender esse contexto para poder entender o que ele diz. E aí, o que você acha aí, antes de eu entrar, qual que faz mais sentido para você? Essa é a discussão que se tem a respeito desse tema. E como eu disse, você vai ouvir por vezes teólogos que vão partir dessa ideia e eles vão te explicar tudo o que tem para explicar apenas com base no texto. E você vai ter, e hoje talvez a praxe mais comum, teólogos que vão partir dessa ideia. Esse é o detalhe. Você vai ter, como eu disse, vários... a Guga perguntou se dá para misturar as duas. Você vai ter várias e várias teorias diferentes. Vai ter teorias mais... Pensa no espectro político, sabe? De direita, esquerda e centro. Você vai ter teorias que são um pouco mais próximas dos dois pontos, teorias que são extremistas, que rejeitam completamente o contexto, rejeitam completamente o texto. Você vai ter de tudo. Então, por exemplo, o método histórico crítico, que é um método liberal de estudo e etc., ele coloca o texto em xeque o tempo inteiro. Então, ele vai dizer o seguinte: o texto ele é místico e ele deve ser desmistificado. Não é uma narração histórica, não é algo preciso. Eu preciso entender do que ele está falando para entender, de fato, o que está ali. Ao passo que você vai ter, por exemplo, na abordagem estruturalista, enfim, bem mais próxima, você vai ter já uma abordagem assim. Não importa o contexto em nada. O que tem no texto já é o suficiente e acabou. Então, não importa as questões ideológicas, não importa a cultura, a família, não importa nada. Só o texto é suficiente. E você vai ter muitas outras abordagens que casam um pouco. Inclusive, a abordagem mais tradicional, uma abordagem que entende a importância do contexto, mas entende a primazia do texto. O texto ele é principal, ele é a principal fonte de informação. Não sei se vocês se lembram que na Reforma Protestante tinha basicamente 3 conceitozinhos. Você tinha o sola escritura, já ouviram falar? Que a ideia é que é apenas o texto. E aí, dentro desses 3, você tinha o prima escritura, que é basicamente o latim para dizer que a primazia é o texto. Então, é todo o texto. E ele é a principal fonte de informações para você entendê-lo. Em teoria, a meu ver, sim. Na prática, por vezes, não. A Guga perguntou se eu acredito que está certo essa postura. Em teoria, sim. A própria questão da sola escritura, no meio protestante, foi muito problemática. Porque Lutero, por exemplo, ele propunha não apenas a escritura, mas também toda a escritura, só que, por exemplo, Lutero ele não gostava da carta de Tiago. Ele fazia de tudo para rejeitá-la, para jogar para escanteio, porque Tiago parecia, por vezes, ser contrário ao que ele via em Romanos. Então, assim, como eu falei, na teoria é maravilhoso. Na prática, por vezes, a gente não vê tanto isso. E aí a preocupação é, a teoria ela importa muito pouco. O que importa para você, como membro de igreja, é a prática. Só que se você não entender, pelo menos o básico dessa teoria por trás, você não vai perceber quando, na prática, alguém fala algo que é totalmente zoado, totalmente estranho, mas você não percebeu. Porque você não entendeu que passou-se em métodos, em pressupostos bem estranhos. A gente falou um pouco disso há 3 semanas. Esse contexto, então, nessa abordagem, você vai se valer das ciências contextualistas. Então, por exemplo, você vai se valer da sociologia,
da história, da historiografia, vai se valer da arqueologia, você vai se valer dessas ciências que estudam a história ou contexto local para poder apresentar o sentido do texto. Entende? Qual que seria a abordagem? Só para você entender bem. Vou pegar um exemplo aqui. Se você quiser abrir sua Bíblia aí para poder ver comigo, vai ser legal. Abre aí em Gênesis capítulo 31. Só para você ter uma ideia. Não sei se você se lembra, mas Gênesis capítulo 31 fala de Jacó voltando da casa de Labão, o sogro dele, para a terra do pai dele, de Isaac. E nesse processo acontece algo bem interessante, que é a Raquel, a esposa mais querida de Jacó, ela rouba os negócios lá. E ao roubar esses negócios lá, os ídolos lá, os terafins, ela é perseguida depois por Labão, junto com Jacó. E então, Labão procura, acaba não achando o negócio. Jacó faz papel de besta, que ele diz que não estava lá, e depois, no fim das contas, estavam, mas ela tinha escondido. E aí, nesse contexto, você lê aqui comigo. Olha ali, o verso 32. Verso 32 de Gênesis 31. O que diz? Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence, o que está comigo, e etc. Se olhar o verso 34, vai dizer: ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo e estava sentado sobre eles. Então você tem esse objeto aí. Quando você vai tentar entender o sentido desse texto, o que um textualista faria? Ele iria ler o texto, ele iria, obviamente, perceber que importa muito pouco do que se trata esses itens. O fato é que eles estão escondidos, foram roubados e tudo mais, vão ser devolvidos, porque um textualista ele parte do pressuposto de que, se fosse relevante para a história, estaria na história. Se não foi colocado na história, é porque você está contando uma história. Você vai omitir as partes importantes? Ou você vai colocá-las na história? E aí, depois disso, iria entender, com base em todo o texto bíblico, o que são ídolos do lar. O que a Bíblia diz sobre ídolos do lar. Entende? Essa seria uma abordagem textualista. Numa abordagem contextualista, surgiriam informações como essa. Eu vou ler alguns comentários bíblicos para vocês. Tendo em vista que Raquel furtou imagens de ídolos do pai, a família de Labão, embora cresce no Deus de Abraão, era politeísta, admitia muitos deuses. Naquela cultura, a posse dos ídolos do clã assegurava à pessoa direitos como herdeiro principal. Raquel provavelmente não roubou tais imagens a fim de adorar tais ídolos, mas sim para assegurar para Jacó ou José os direitos como principal herdeiro de Labão. No entanto, a bênção de Deus era mais importante para Jacó do que qualquer privilégio decorrente do fato de ele ser considerado herdeiro de Labão. Qual que é a ideia? Está explicando que eram elementos que apresentavam um título de herança. Isso vai ser repetido em outros comentários, vou ler mais dois. Quando havia uma pergunta quanto à herança, a pessoa que tinha os terafim, os deuses, era considerada como a que tinha direito a uma porção dobrada como primeiro herdeiro. Quando veio Jacó pela primeira vez a Labão, foi recebido com prazer dentro da família e adotado como herdeiro, visto que Labão não tinha filhos nessa época. Mas Labão tinha filhos que lhe nasceram pouco tempo depois, e que normalmente teriam invalidado a reclamação de Jacó, a menos que ele possuísse os terafim. A Raquel parecia que Jacó merecia mais do que tinha recebido. Por isso, ela os roubou a favor dele, a favor da família de Jacó. Não há provas de que ela quisesse adorar esses ídolos. Terceiro e último comentário que eu vou ler, e depois só vou ler um trecho de um artigo científico para vocês. Sobre ídolos do lar. Os ídolos que Raquel furtara eram terafim, ou deuses domésticos pertencentes a Labão. Os tabletes de Nuzi indicam que os terafim provavam então que os possuidores eram os legítimos herdeiros, e ele vai continuar com essa ideia. É o primeiro comentário, que é o comentário da Bíblia Shed, o Shid, que fala sobre a base dessa informação, de que era uma questão de um indicativo de herdeiro e tudo mais. Essa Bíblia ela foi revisada, a última revisão foi em 1992. Vou ler para vocês só um trecho de um artigo científico que foi
publicado em 2016, de arqueólogos da área, que vão dizer o seguinte, olha, as tabuletas de Nuzi é uma coleção com mais de 6.000 tabuletas descobertas no local da antiga cidade de Nuzi, um centro administrativo hurrita que floresceu por cerca de 150 anos, na Idade de Bronze Tardia, etc. Vai falar algumas coisas, o que continha naquelas tabuletas, aí olha a informação. Quando os primeiros textos de Nuzi foram publicados, houve uma empolgação de que eles continham informações sobre o período dos patriarcas. Efraim Avigdor Speiser disseminou leituras das tabuletas de Nuzi que supostamente afirmaria costumes da Idade do Bronze, referente a casamento, dentre eles contratos de adoção de esposa como irmã e de uso de uma serva como mãe subrogada. Nos anos 1970, a revisão desses materiais revelou que Speiser interpretou-os erroneamente. Desse modo, constatou-se que muitos dos costumes eram comuns às outras épocas, ou que os supostos paralelismos seriam interpretações equivocadas, dada a incompetência técnica dos primeiros estudiosos a publicar as tabuletas. Contudo, Nuzi continua um recurso histórico e etc. A base para essa afirmação foi questionada e desacreditada anos depois. Qual que é o problema que os textualistas veem quando você se vale? E aqui eu trouxe um exemplo que muda pouco na vida do cristão, se aqueles ídolos do lar representavam, eram um símbolo de herdeiros ou não, muda muito pouco. Só que o fato é, quando você interpreta esse aspecto do texto à luz disso, você pode estar batendo na mosca e dizendo, foi isso. Mas também pode não ser. E aí, quando eu me baseio no contexto histórico, arqueológico, social, psicológico, e chegar ao ponto de trazer declarações. Vocês viram a declaração que eu li aqui com vocês, de um dos comentários? O senhor que escreveu esse comentário, ele disse que para Raquel, né, parecia que Jacó merecia mais do que tinha recebido. Ele chegou ao ponto de conseguir saber o que passava na cabeça de Raquel, com base nessas informações. Percebe? Pode ser que passou isso na cabeça de Raquel? Pode. Pode não ter passado? Pode. Pode ter sido outra coisa? Pode. Nós não sabemos. E a preocupação e a crítica que é feita ao modelo contextualista, pelos textualistas, é exatamente essa ideia. E eu não estou indo contra a arqueologia, a historiografia, toda essa questão, não estou indo contra. O que eu estou dizendo para vocês é que, quando você ouvir explicações com base nessas informações, deem no mínimo uma pesquisadinha. E tenham conhecimento que essas ciências, elas não são ciências exatas. É com base em achados, que por vezes são achados pequenos, que são feitos à luz de interpretações, e que podem significar isso, mas necessariamente não podem. Eu amo a arqueologia, acho muito interessante. Quando você utiliza ela para poder definir o sentido de um texto, você incorre na possibilidade de dizer o sentido real, mas de talvez não dizer. E para mim é muito arriscado eu incorrer na possibilidade de falar para você o sentido errado do texto. E aí, quando eu parto do pressuposto que um texto foi escrito para ser entendido, quando eu parto do pressuposto de que ele é simples, é você ler, para mim faz muito mais sentido você focar no texto. Tudo bem estudar os comentários que são feitos pelas ciências contextuais, mas, no máximo, submetê-los àquilo que o texto diz. E quando o texto não diz claramente aquilo, trate como, no máximo, uma possibilidade. Eu acho incrível isso no pastor Rodrigo Silva, porque ele é um arqueólogo, vocês conhecem ele. Pode perceber a linguagem que o pastor Rodrigo Silva ele usa. Via de regra, lógico, todo mundo comete erro em algum momento da vida. Não é perfeito também. Mas a linguagem que ele utiliza é essa linguagem. Olha, foi feita essa escavação, tem junto com esse outro conteúdo, com isso, e tudo isso indica que poderia ser assim, assim, assim. Ele está tratando no campo da possibilidade, como de fato é. Porque você não estava lá para ter certeza. Entende? E aí, o que eu quero trazer para você quando você pensa nisso? A meu ver, o melhor caminho, lembra desses dois conceitos que eu apresentei para vocês?
A meu ver, sim, todo texto você precisa entender que ele tem essas duas dimensões. A dimensão material, que eu comentei com vocês, que tem a ver com estilo, com vocabulário, com cenário, com enredo, com os personagens, mas também a dimensão virtual, que tem a ver com as questões ideológicas, culturais, que falam sobre religião, sobre teologia, família, sociedade, direito, por aí vai. Só que esses dois aspectos, eles estão presentes no texto. Se você ler com cuidado, você vai encontrar esses aspectos presentes ali. Eu quero até pegar um exemplo para você perceber isso. Se você olhar com cuidado, você vai notar esses aspectos. Pode ser que você não vai ter tanta informação quanto teria se você estivesse lá vivendo nos dias deles e vendo tudo acontecer. Só que não tem como voltar para esse tempo. Então, a informação que você tem, com certeza, é a informação que o texto bíblico te apresenta. E aí, no mínimo, você deveria tratar com um pezinho atrás, quando alguém tenta te explicar o texto bíblico apenas com base em coisas que não estão lá no texto. Porque ou a pessoa é profeta e recebeu revelação mostrando o que aconteceu ali, ou então ela está trabalhando apenas com possibilidades. O que realmente você precisa se atentar é para o que o texto diz. E ele vai te dizer o suficiente para você ler e entender. Tudo bem? Deixa eu só te dar um exemplo disso. Nosso tempo terminou, mas deixa eu só te dar um exemplo. Abre aí sua Bíblia em Juízes. Só quero te dar um exemplinho disso. Para esse exercício, Juízes capítulo 1. Juízes é o livro que fala sobre a conquista ali, o processo da transição entre a conquista de Canaã e o reino, né, de Israel, que vai começar no livro de Reis. Lá no livro de Juízes, eles já começaram a conquistar a terra. O capítulo 1 ele vai fazer um resumo dessa conquista, que acontece em grande medida no livro de Josué. E lá, no verso 11 até o verso 15, tem algumas informações bem legais sobre a história de uma mulher bem forte aqui. Eu quero ler com você só para você entender um pouco do que eu estou dizendo aqui na prática. Isso talvez te ajudar a exercitar essa questão. Juízes capítulo 1, verso 11 diz o seguinte: que dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. Então foi até essa cidade, Debir, que antes o nome era Kiriat Sefer. Disse Caleb, lembra de Caleb? Um dos espias, lá com Josué e tal, que nomeia, né, missão Caleb, uma prática evangelística da igreja adventista. O que Caleb diz? A quem derrotar essa cidade, Kiriat Sefer, e a tomar, darei minha filha Axa por esposa. Quando você lê essa informação, é muito comum hoje em dia se valerem de textos como esse para dizer o seguinte: a Bíblia é machista, que olha, o homem está dizendo com quem a mulher vai se casar, e etc. Por quê? Ao invés de realmente se preocupar com o que o texto está dizendo, se baseiam em intenções, vontades da nossa sociedade e não leem mesmo o que está dizendo. Porque olha como é que a história continua. De fato, havia uma prática em que o pai decidia com quem a mulher ia se casar, mas, se você lembrar de outras histórias bíblicas, como a história de Isaac, por exemplo, o pai também decidia com quem o homem ia se casar. Então você tem uma estrutura familiar em que o pai decide com quem vai se casar, não apenas a mulher. Mas vamos pensar, se realmente faz sentido você pensar em uma mulher frágil, fraca nessa época socialmente. Olha o verso 13. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade. Mais novo do que Caleb ele era, né? E Caleb lhe deu sua filha Axa como mulher. Axa, então, quando vai até Otiniel, ela insiste com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Só que parece que isso não dá certo. Porque logo depois diz que ela desce do jumento e conversa com Caleb, porque Caleb lhe pergunta: o que você quer? O que deseja? E respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. O que essa história está contando de fato? E você leu comigo, você chegou à mesma conclusão que eu tenho certeza. É estabelecido que naquela guerra, quem vencesse aquela cidade receberia a filha de Caleb como esposa. Isso acontece. Otiniel vence e ele casa com Axa. Axa depois fala para Otiniel: olha, pede mais terra para o meu pai. Ele não faz, não diz o porquê, e não, se fosse importante, diria. Não diz o porquê. O que diz? Como ele não faz, ela vai lá e ela faz. E Caleb não trata com estranheza: nossa, uma mulher vindo aqui me falar sobre terras, pedindo a divisão de herança. Não. Ele simplesmente ouve e fala: beleza, está aqui.
Parece uma estrutura machista, em que a mulher ela não tem relevância na sociedade? Se você olhar alguns capítulos depois, você vai ter Débora sendo apresentada. E entenda, não estou dizendo que historicamente as mulheres não sofreram muito episódios machistas, situações, estruturas. Não estou dizendo isso, não estou entrando nesse mérito. Sofre até hoje. Inclusive em algumas culturas mais do que outras, enfim. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, quando você lê essa história, não é isso que está dizendo. Capítulos depois vai mostrar Débora como uma juíza do povo de Israel. Que as pessoas subiam até ela para poder ela decidir o que ia acontecer com aquelas pessoas. Então perceba que, sem precisar falar de nenhuma tabuleta, de nenhum achado arqueológico, a gente consegue entender muita coisa sobre as mulheres no tempo dos juízes, ao ler essas histórias. Se você ler Juízes 19, você também vai ver uma história bizarra, que inclui uma mulher. Você não depende dessas informações. Só que, digamos que, por exemplo, em um achado arqueológico, é encontrado lá algumas informações sobre as mulheres na época e etc. Quer dizer que você precisa pegar aquilo e jogar fora? Não. Só que o ponto é, se está contrário ao texto bíblico, não serve. Porque o que você tem com certeza é o texto. Aquilo não deveria ser a base para você entender o texto. O texto deveria ser a base para você ler todas as outras informações. Isso não é nem porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito. É por um princípio até acadêmico. A Bíblia é um livro com registro de anos, séculos, preciso, muito bem documentado. É muito mais confiável do que uma tabinha que você encontrou com umas letras cuneiformes lá no meio do nada e que você não consegue, às vezes, com precisão datar de quando foi. Entende? E aí, no resumo, para a gente concluir, você entender de forma mais prática, eu não quero entrar também em nenhum academicismo aqui, falar sobre muitas questões aí, o que eu sugiro para vocês? Primeiro, prestem atenção nas interpretações que vocês escutam e siga apenas interpretações sólidas, confiáveis. Não é porque alguém disse, parecia que é verdade, que você tem que tomar como verdade. Começa a pensar, mas de onde veio isso? Qual é a base dessa informação? Realmente está no texto bíblico? Se não está, de onde que tiraram? Às vezes a gente ouve tanta coisa que eu começo a me perguntar assim, nossa, é todo mundo profeta hoje em dia. Porque sabe até o que passou na cabeça dos personagens bíblicos que nem a Bíblia fala, nem irmão White fala que era profetisa. E aí você tem que se perguntar por quê. Porque pode ser que o que a pessoa esteja falando seja verdade, mas pode ser que não, e você vai correr esse risco de formular a sua fé com base em algo que talvez não seja verdade. Percebe? Qual o conselho e a sugestão que eu dou para vocês, e por isso que eu estou fazendo essa série, principalmente, eu acho que você já reparou isso. Para que você tenha a liberdade de realmente seguir doutrinariamente aquilo que você segue, porque você entende que o seu Deus te orientou assim. Para que você não seja preso às observações, às doutrinas ou às falas de homens. Porque, eu já falei isso com vocês da última vez e reforço agora, se você segue o que outra pessoa diz e apenas o que a outra pessoa diz, no máximo, você vai ser um escravo da verdade. O que isso quer dizer? Pode ser que seja um pregador que fale tudo certinho com base na palavra de Deus. E você está fazendo tudo certinho como tem que fazer. Mas você não está fazendo porque você é um livre servo de Deus que conheceu pela revelação de Deus o que você deve fazer. Você está fazendo porque o irmãozinho disse, porque o pastor disse. E isso não dá raiz nenhuma. É por isso que um monte de gente, por vezes, aí sai da igreja e parece que esqueceu tudo que disse que cria. Porque era apenas porque alguém disse, não porque fazia sentido para ele, porque ele entendeu pela revelação. E aí eu reforço para você. Ouviu qualquer informação, faz igual os de Bereia, a gente comentou da última vez, que eram os elogiados por Paulo. Vai para as Escrituras, pesquisa. Qualquer coisa que sair das Escrituras, trate no máximo como uma possibilidade. Se baseie apenas naquilo que o texto bíblico ele te informa. Volte-se ao texto, porque a autoridade está ali.
Volto a dizer, não tem problema nenhum tratar a arqueologia, os aspectos contextuais. Você só não pode tomar aquilo como verdade e o texto não. No mínimo tem que ser o contrário. O texto bíblico deve ser a base da sua fé, da sua crença, e você deve julgar todas as outras informações com base nela. E aí, quando você ouvir lá um comentário, uma pregação, um sermão, seja aqui na igreja, em qualquer outro lugar, na internet, tenha a sabedoria de conseguir ser crítico no bom sentido, para você seguir em liberdade aquilo que Deus orientou. Lá em João 8,32, Jesus não fala: você vai conhecer os pastores e eles vão te libertar. Você vai conhecer a igreja e eles vão te libertar. Você vai conhecer a verdade. E ela vai te libertar.